Protágoras chegou no século V a.C. em Atenas e foi logo alvo de contrariedade, porque a posição dele a respeito dos deuses, de que não é possível saber sobre eles, poderia desagradar os deuses. E a atitude dele diante do discurso, que era qualquer opinião ela poderia ser defendida de modo a prevalecer sobre a outra, isso foi acusado de fazer mal à democracia ateniense, né? Aristóteles disse que o Protágoras não defendia uma falsidade. Ele falou que o Protágoras fazia o argumento mais fraco se tornar o mais forte. Essa observação de Aristóteles, ela mostra o modo de vida, mostra a percepção que o ateniense, que o grego tinha sobre a realidade. Para o ateniense, para o grego também antigo, a realidade era feita pelos deuses, né? O próprio homem também, ele tinha surgido a partir dos deuses. Os deuses mantinham a ordem do todo. Na democracia, os homens decidiam sobre as suas vidas, buscavam as melhores leis para governá-los, além de fazer, continuar suas homenagens aos deuses, né? Procurando agradá-los. Os homens, eles procuravam ser governados, obviamente, pelas melhores leis, e não por leis ruins. As melhores leis eram aquelas que eram consideradas melhores a partir das conversas, né? Na polis, no conselho, quando se decidia as leis que seriam votadas na Assembleia. Nas conversas, os homens, eles escolhiam as leis que eles achavam que eram melhores para eles, a partir de uma argumentação que eles consideravam, então, a mais forte. É uma argumentação que era mais forte porque era a melhor. Uma argumentação era considerada forte porque ela era favorável a uma lei que seria melhor para as pessoas. Por exemplo, eu acho que tem que ter uma lei que proíba que se venda frutas na rua, porque as frutas causam muita sujeira, né? O vendedor faz com que tudo fique sujo. Aí vem um outro cara e fala assim: não, eu acho que tem que ter uma lei que obrigue as pessoas a venderem as frutas descascadas, porque aí a sujeira ela faz de uma vez só e joga a casca fora, e onde ela vender não vai ter sujeira. Aí o cara que queria o fim da venda de fruta, ele fala: mas aí vai gerar sujeira no lugar onde ela cortar a fruta, né? Onde ela descascar e cortar a fruta. Não vai adiantar muita coisa. Aí o outro vai dizer: sim, mas ela descascando todas as frutas de uma vez só, e num lugar separado daquele onde ela vende, ela pode produzir aquela sujeira, já cuidar do descarte dela. E quando ela se apresentar no lugar da venda, já não tem aquela sujeira. Essa conversa é para se buscar, é para se ver qual é o melhor argumento, qual é a melhor posição. Proibir a venda das frutas
acabando com a sujeira, mas também acabando com a fonte de renda do vendedor de frutas, ou obrigar que só se venda fruta descascada e cortada. Qual das duas posições é a melhor? Né? Qual das duas deveria se tornar lei em Atenas? O Protágoras diria que a posição 1 ou a posição 2, ambas poderiam serem as mais fortes, dependendo da forma como o seu defensor argumentasse. Mas o que o Aristóteles diz, né, que nos mostra o modo de vida grego, eles queriam as leis que fossem melhores para eles, feitas a partir dos argumentos então mais fortes, né? Qual das duas posições era mais forte? Era mais prudente, mais exequível, mais racional, portanto. Qual das duas posições era mais racional, né? Eu não sei qual das duas, mas aquela que fosse escolhida seria escolhida por ser a mais prudente, a mais execuível, né? E é assim que deveria funcionar a democracia. A democracia em Atenas era a reunião de todos os estratos sociais, de homens, as mulheres estavam excluídas, mas para decidirem as leis que elas queriam, para se governarem. E as argumentações ganhavam força, né? A partir do momento que se descobria que elas eram as melhores, né? A posição que elas defendiam era a posição melhor. O Protágoras então ameaçava a democracia de Atenas, propondo uma técnica para que um discurso vença o outro, não acabando com o trabalho de argumentar em resposta à argumentação do outro. Veja que nesse jogo de argumentação, um tem um ponto, o outro tem outro ponto, o ponto em resposta aí ao desse, e esse vai ter uma resposta a esse novo argumento desse. Isso vai fazer com que os argumentos se tornem fortes e fracos. E aí se escolha qual é a lei que se quer. É na conversa, no exercício dialético da conversa. Agora, se você aplica uma técnica, que é o que o Protágoras e os sofistas propunham, você poderia dizer: eu quero que seja proibida a venda de frutas na cidade, porque gera muita sujeira. Essa sujeira é insuportável de lidar, ela atrai insetos. E não adianta vocês dizerem que ela pode descascar antes. Elas vão burlar isso. Elas vão acabar levando casca para o lugar de venda. Olha a aplicação da técnica. O cara já tenta prever a resposta do outro e dizer que e desmontá-la, né? Ele quer dar um argumento que seja muito abrangente, já pressupõe que não vai funcionar a proposta do outro de cortar antes. Tem uns pressupostos aí que são que existem nessa argumentação cheia de técnica do sofista, né? Por isso se considerava que Protágoras e os sofistas faziam mal à democracia. Não porque eles propusessem argumentar falsamente. O grego não tinha preocupação com o verdadeiro e o falso, não. Essa é uma preocupação nossa. Para nós vivemos num mundo
de aparências, um mundo em que sempre podemos acabar sendo enganados, né? E temos que descobrir a verdade, conversando, investigando. Ah, estão contando fake news para mim, ou é uma teoria da conspiração. Aí alguém te fala alguma coisa, você diz isso é a verdade que está escondida. Nós temos uma preocupação com a falsidade e uma busca insaciável pela verdade. O homem antigo não era assim. Para o homem antigo, ele vivia uma relação imediata com a realidade. Para o grego antigo, a realidade tinha sido feita pelos deuses, e os deuses eles se revelavam nos grandes acontecimentos, nos grandes feitos humanos, nas festas religiosas. Quando se contava suas histórias, isso era a revelação dos deuses, que afinal de contas tinham feito aqui a realidade na qual o homem se sentia parte. Vai ser com o cristianismo que o homem vai começar a se sentir descolado da realidade, vivendo num mundo de falsidade. A realidade existe fora daqui, e aqui é o mundo das aparências, do engano. O cristianismo ele vai surgir a partir de uma certa leitura de Platão, que entende que o mundo das ideias é o mundo mais real do que o mundo sensível, que oscila, né, entre o real e o não real. Portanto, um mundo em que estamos sujeitos à falsidade, mas o Platão ele não vai teorizar sobre o falso. Platão vai teorizar sobre o bem, sobre a forma das formas é o bem. Aquilo que está sobre todas as formas, que por sua vez são os modelos do que existem no mundo sensível. O Platão então ele vai falar para um homem que sente que vive num mundo que é bom, que tem belezas, que tem prazeres, que tem virtudes, porque essas coisas elas participam das formas dessas coisas, e as formas participam do bem. O homem estava voltado para o mundo como de certa forma, habitado pelo bem, habitado pelo verdadeiro, pelo justo, pelo sábio. O homem ele não sentia que habitava um mundo do engano, do erro. Pense nessa diferença fundamental entre nós e o grego antigo. Pense porque para ele não tem sentido a questão de se Homero existiu ou não, se é verdadeiro ou falso, então colocar que ele existiu, se os mitos são verdadeiros ou falsos. Essas coisas são uma preocupação nossa, a preocupação com a falsidade, né? Será que estamos enganados? Não, o grego ele se preocupava com agir conforme a vontade dos deuses, que as coisas estivessem de acordo com a justiça divina, né? O grego ele buscava as revelações divinas, que são os momentos de enaltecimento daquilo que existia, já que os deuses são uma revelação espiritual de tudo que existe. Os homens queriam isso, presenciar isso, né?
mas como algo, um momento belo. A teofania é uma coisa bela. Não como um momento de verdade numa constante de falsidade. Não. Mas como um momento belo, um momento magnífico. Então é isso. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo, o vídeo do Paulo Giraldelli Júnior, filósofo, meu amigo, que fez um vídeo que me inspirou a fazer a pegar isso que a gente conversou há pouco tempo sobre Protágoras e esmiuçar mais. Obrigado.